Dentro da intra e da interespecífica, a gente tem outra coisinha que a gente precisa saber. Harmônica e desarmônica. Só pelo nome, vocês são inteligentes. Harmônico. Será que a harmônica tá de boa ou tá tendo algum problema? Tá tendo algum conflito? Com certeza tá tudo tranquilo. Então, uma relação harmônica, paz e amor. E desarmônica, ixi, tá tendo confusão. Na relação harmônica, ninguém é prejudicado. Na desarmônica, um deles acaba perdendo esse processo. Vamos ver aqui então? Começou, deixa eu apagar para não ficar poluído aqui. Começamos aqui com a intraespecífica, tá? Na relação intraespecífica, que a gente sabe que é dentro da espécie, relações harmônicas. A gente tem, por exemplo, colônia. O que é colônia? É quando a gente tem esses organismos da mesma espécie que só andam juntinhos. Por exemplo, colônia de bactéria, colônia de águas vivas. E sociedade? O que é a sociedade? Que é diferente de colônia. Sociedade, por exemplo, como é o caso das abelhas, como é o caso dos cupins, das formigas. Na sociedade, não é tudo só ficar junto ali, não. É organizado. Você acredita que na sociedade aí das abelhas a gente tem as operárias, que são as que vão trazer alimento. A gente tem as que ficam defendendo ali. A gente tem a rainha. A gente tem o zangão, que serve para reprodução. Então, cada um tem o seu papel. Então, resumindo, a diferença de sociedade e colônia é que na sociedade tem divisão de trabalho. Cada um cumpre o seu papel. E na colônia não tem necessariamente a divisão. Eles só ficam juntos para se proteger. Ok? Relação desarmônica. Relação desarmônica que a gente tem aqui, um deles é o canibalismo. O que é o canibalismo? É quando, mais uma vez, ela é intraespecífica, quando um ser se alimenta do outro da mesma espécie. Pensa que estranho seria, né? A gente comendo carne humana. Dá até repugnante, não é? Pois é, enfim, isso é canibalismo. É a mesma coisa de você dar para um porco, na lavagem do porco, carne de porco para ele comer. Ele estaria fazendo um processo de canibalismo. Claro que isso foi um exemplo meio bobo, né, que o professor deu. O canibalismo é quando a espécie ela vai lá e come mesmo, mata. É o caso de tubarões, tá? Os tubarões, quando eles nascem, alguns tubarõezinhos comem os próprios irmãos. Muito triste isso, né? Mas acontece. E a competição? O que é a competição? Os dois perdem também. Então, dentro da espécie, por exemplo, lá, entre esses alces, né? Eles brigam para conquistar a atenção da fêmea. Os lobos, eles brigam para saber quem vai ser o líder ali da alcateia. Então, a competição intraespecífica também é uma relação desarmônica. Ok? Ficou legal isso aí? Tranquilo? Então, de novo, repetindo. Intraespecífica dentro da espécie. Nós temos harmônica e desarmônica. Harmônica, colônia e sociedade. Sociedade, divisão de trabalho. Colônia, não. Desarmônica. Um deles vai ser prejudicado. Exemplo, canibalismo. Come o outro da mesma espécie. E a competição. Briga por causa de parceiro sexual, briga por causa de território, briga por causa de alimento, por causa de recursos, por causa de moradia. Isso é a competição intraespecífica. Agora a gente tem, na interespecífica. Na nossa relação ecológica interespecífica, que é entre espécies diferentes, tá? O que nós temos aqui? A gente tem desarmônica e tem harmônica também. Qual é a relação desarmônica que existe entre espécies diferentes? Por exemplo, predação. Quando você pega, mata e come. Tá? Esse é nós somos predadores. Na natureza a gente faz um processo desarmônico. Olha ali, essa ave comendo ali um animal. É predação. Um ganha e o outro perde, porque ele morre. Parasitismo. Piolho. Piolho é um parasita. O carrapato é um parasita. Nós temos fungos que parasitam plantas, certo?
A gente tem aqui, ó, o amensalismo. O que é o amensalismo? É quando uma espécie inibe o crescimento da outra. Então, por exemplo, nós temos o antibiótico. O que o antibiótico faz? O antibiótico, por exemplo, era um fungo que matava bactérias. Isso é um exemplo de relação de amensalismo. Ou quando a gente usa algum tipo de planta dentro de um pesticida que pode ser utilizado para matar outros tipos de plantas de espécies diferentes. Ou seja, quando a gente inibe o crescimento ou mata o outro ser usando um ser vivo aí, que não seja para comer, tá? Então é diferente, amensalismo de predação. Predação pega, mata, come. O amensalismo não, ele vai inibindo e não deixa crescer e se desenvolver. E a competição intraespecífica, quando espécies diferentes estão competindo por recurso. Todas essas aqui são relações desarmônicas, ok? E as harmônicas interespecíficas entre espécies diferentes, professor? Mutualismo. O que tem essa vaca aqui, professor? Porque dentro da vaquinha, para ajudar ela a comer o capim, a gente tem alguns micro-organismos, que eu já vou falar para vocês o que é. A gente tem alguns micro-organismos que ajudam ela a decompor e quebrar a celulose do capim. Olha essa aqui que legal. Sabia que o jacaré tem um dentista? É isso mesmo. Existe um pássaro que come as sujeirinhas que ficam entre os dentinhos do jacaré. Ele não come esse pássaro. Por que ele não come? Porque o pássaro está fazendo um serviço para ele. E o pássaro está ganhando a carninha. Então, ambos são beneficiados. Se chama protocooperação. Um ajuda o outro. Certo? A gente tem o comensalismo. Não confunda comensalismo com amensalismo. Amensalismo é desarmônica. O comensalismo é o quê? Exemplo, nós temos as rêmoras que ficam ali, ó, debaixo do tubarão. Então, enquanto o tubarão, baby shark, tchururu, tchuru, tá lá, ó, nhaque, 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 comendo tudo, debaixo do baby shark, a gente tem alguns peixinhos que aproveitam que o tubarão comeu e jogou fez aquela bagunça, né? Ele come o que tá ali. Ele aproveita os recursos que sobraram ali do tubarão, certo? E o tubarão ganha alguma coisa com isso? Não, não ganha nada. Mas o peixinho que está lá embaixo, a rêmora, ganha. Come os destroços ali do animal que o tubarão comeu. Inquilinismo é quando um vive sobre o outro. Por exemplo, as orquídeas, né, que vivem em cima de outras plantas, as plantas epífitas. Isso aqui é um exemplo bem legal aqui que nós temos de relações ecológicas. Ok? Micro-organismos. Próximo tópico aí que você vai estar anotando no seu caderno. Quem são os micro-organismos, professor? Micro significa que é pequeno, não é? Eu não consigo ver com meus olhinhos. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de um recurso. E para isso a gente usa o microscópio. Então, o micro-organismo precisa de microscópio para visualizá-lo. Quem são os principais micro-organismos que a gente tem? Vírus, que a gente já viu no começo aí da aula, que não são considerados de fato seres vivos, porque eles não têm célula, mas eles entram dentro de célula. Sabia que tem vírus que entra dentro desse outro aqui, ó, que é a bactéria? A bactéria é ser vivo, daqui para frente é ser vivo mesmo, que tem célula. Então nós temos as bactérias, são micro-organismos. A gente tem protozoários e algas que também podem ser chamados de micro-organismos. A gente tem fungos. E aí vem a pergunta: micro-organismos são seres do bem ou do mal? Vamos ver sobre isso aí? Felizmente existem alguns micro-organismos que não são legais, tá? Eles vão causar doenças. Então as doenças causadas por vírus eu vou chamar de virose. Tem um monte. Acho que já deve ter ouvido falar disso, né? Você chega no médico e fala, tô passando mal. O médico às vezes não sabe dar o diagnóstico, ele fala, você está com uma virose. Mas será mesmo que seria uma virose? Ou poderia ser uma bacteriose? É preciso olhar bem, tá? Bacteriose causada por bactéria. Nós temos protozooses causadas por protozoários. E nós temos as verminoses. Pausa aqui. Pessoal, você não está falando de micro-organismo?
Sim, existem alguns vermes que são microscópicos, mas existem alguns vermes que a gente consegue ver a olho nu quando ele está adulto, tá? Então, como a gente está falando do conceito aqui de doenças, eu vou aproveitar e vou falar dos vermes também, ok?